Olá, galerinha, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, felizes e tranquilos, né? Estamos aqui dando continuidade às nossas aulas remotas, né, pessoal? Estamos aí no finalzinho, reta final, vamos dar o sprint, vamos segurar, vamos manter a revolutiva para a gente terminar o ano aí tranquilos, tá? Então, estamos aqui em mais uma segunda-feira, hoje dia 23 de novembro de 2020, né? E vamos continuar aí com as nossas discussões, nossas conversas sobre a ciência dentro da física ou a física dentro da ciência, né? Falando um pouquinho de física dentro da disciplina de ciências, como a gente já vem falando aí há alguns encontros, né? Vários encontros, né? Então, dando seguimento às nossas discussões, na última aula, pessoal, nós encerramos a discussão sobre os tipos de força que nós estamos até aqui na física, né? Falando sobre um tipo de força muito importante, muito interessante, apesar de não ser muito visto nem aplicado no nosso cotidiano, que é a chamada força resultante centrípeta, né? Aquela força que tem uma direção retilínea e um sentido para o centro de uma curva, que permite um automóvel contornar uma curva sem sobrar, sem passar direto, né? Uma força aí muito importante, tá? Como a gente frisou na aula passada. Nessa aula, pessoal, nós vamos aí dar um passo a mais, tá? Vamos agora sair do capítulo 2 e entrar no capítulo 3, né? Passamos pelos movimentos, falamos sobre força e agora vamos fechar com chave de ouro a primeira unidade, falando sobre as nossas queridas máquinas. Finalmente chegamos na discussão sobre as máquinas, né? Normalmente, eu creio que todo mundo aí está pensando, quando eu falei em máquinas, numa máquina de lavar roupa, né? Numa máquina de costurar, numa geladeira, numa máquina de furar uma parede, uma furadeira. Isso é máquina, professor? É máquina, só que não só esses equipamentos sofisticados são chamados de máquinas, tá, pessoal? As máquinas, ela têm outra definição ou outras definições para as ciências, em particular para a física. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje na nossa discussão sobre as máquinas. Primeira coisa, como sempre que nós começamos um assunto, é definir o conceito de máquina. Por quê? Sabendo o conceito é mais fácil de entender o restante das informações, não é isso? Concordam comigo? Então vamos lá. O que são as máquinas? Que não é apenas a geladeira, que não é apenas a máquina de lavar, que não é apenas a furadeira. Vamos lá, vamos aqui comigo. Máquina é qualquer objeto ou qualquer instrumento que facilite a execução de diferentes tarefas. Professor, então isso quer dizer que uma chave de fenda é uma máquina? É uma máquina. Um alicate é uma máquina? É uma máquina. Uma tesoura é uma máquina? Também é uma máquina. Um parafuso, professor, não. Um parafuso não é uma máquina. Também é considerado uma máquina para ciências. Então, máquina não é apenas aquelas sofisticadas. Qualquer objeto ou instrumento que facilita a nossa vida, né? O que é mais fácil? Você cortar um arame com uma tesoura ou com um alicate? Com um alicate, com certeza, né? Qual é mais fácil? Você arrochar um parafuso com uma chave de fenda ou com a mão? Com a chave de fenda. Máquinas simples, instrumentos ou objetos que nos ajudam, nos facilitam na execução de tarefas, tá? Então, desde que o homem, por exemplo, descobriu o fogo, lá no Paleolítico, na Idade da Pedra, que ele criou um machado para cortar e quebrar as coisas, que ele começou a desenvolver máquinas, pessoal. Tá? Então, máquinas nada mais são do que instrumentos ou objetos que foram criados por nós, seres humanos. Nós somos responsáveis por criá-los, tá? Para facilitar a nossa vida. Tá? Fisicamente, máquinas, elas são classificadas em dois tipos, pessoal. Nós temos as chamadas máquinas simples, que nós vamos conversar sobre ela hoje e começar a descobrir e discutir sobre elas hoje. E as máquinas compostas, que são aquelas que a gente vai discutir mais na frente, são aquelas máquinas mais sofisticadas, tá? Então, para a física eu consigo classificar as máquinas basicamente em dois tipos: máquinas simples e as máquinas compostas. As máquinas simples, o próprio nome já diz, são objetos ou instrumentos simples, que mais, mesmo na sua simplicidade, eles vão nos ajudar
a realizar tarefas de forma mais fácil, mais prática e também até às vezes mais prazerosa, tá? Então, o que são máquinas simples? Que é um tipo de máquina, né? Máquinas simples é um tipo de máquina. Vem comigo aqui, ó. São pequenos objetos pequenos, normalmente formados por uma única parte, né? Por uma única peça, melhor dizendo, desculpem aí, capaz de facilitar a execução de uma tarefa. Olha aí. E a gente vem para cá, ó, e observa. Para a física, o que é uma máquina simples ou uma máquina? Uma roda, pessoal. Um parafuso, né? Um conjunto de rodanas. Estou lá tendo que levantar a geladeira para o primeiro andar. O que é mais fácil? Eu pegar uma corda ou um cabo de aço, colocar na varanda do primeiro andar e puxar. Eu vou botar uma força tremenda. Porém, se eu passar essa corda por roldanas, vai ficar bem mais leve de eu puxar. Por quê? As roldanas são máquinas simples que nos ajudam, nos facilitam a tarefa. Um plano inclinado. Estou tendo que levar um objeto de um local para outro, só tem eu. Só que eu vejo uma ladeira, o que é que eu posso fazer? Se eu soltar o objeto de cima da ladeira, ele vai chegar lá embaixo. É claro, se não tiver ninguém, nenhum perigo, né? Ele vai chegar lá embaixo, escorrega, chega lá embaixo. Quando a gente vai lá para o tobogã, né? Tobogã na piscina, desce voado para dentro da água. Porque a gente está num plano inclinado. Também é uma máquina simples que facilita a nossa vida. O parafuso, né? Um parafuso para apertar, para juntar duas madeiras, dois pedaços de metal, facilita a nossa vida. Por quê? É bem mais fácil do que eu soldar. Porque a máquina de solda nem todo mundo tem, mas o parafuso é fácil de eu comprar, né? As alavancas, minha gente, né? Por exemplo, uma alavanca para tirar a roda de um carro. O que é mais fácil? Eu tirar a roda de um carro com um alicate ou com uma chave de roda própria que tem uma alavanca? Com a chave de roda própria. Como é que eu desloco uma pedra sozinho? Eu coloco um calço, né? Pego uma alavanca e eu forçando eu consigo deslocar esse objeto. Tá? A alavanca também é um exemplo de uma máquina simples, como uma tesoura, o martelo. O que é mais fácil? Eu bater um prego na parede com a mão ou com um martelo? Consequentemente é com martelo. Por quê? Porque ele é uma máquina simples, né? Um machado, uma vassoura, uma furadeira, entre outros objetos, são exemplos, né? Que são vários exemplos das chamadas máquinas simples. Aqueles objetos pequenos, formados por uma única peça que nos facilita a ajuda. Só que, para que esses objetos funcionem de forma correta, nos facilite a vida de forma correta, eu tenho que levar em consideração 3 elementos básicos, que é a força aplicada, o ponto de apoio e a força resistente, tá? Então eu tenho que levar em consideração a força aplicada. Por exemplo, para esse camarada mover essa pedra aqui, ele vai ter que aplicar uma força na alavanca. Para a força dele resultar no deslocamento da pedra, ele tem que ter um ponto de apoio, ó. O ponto de apoio dele está aqui embaixo, né? Esse conezinho. E vai haver uma força de resistência. A força de resistência da pedra para não sair do canto. Porém, se ele aplicar uma força maior do que a força de resistência, ele vai conseguir deslocar essa pedra. Então, para que as máquinas simples nos ajudem de verdade, nos facilitem a vida de verdade, nós temos que relacionar esses 3 elementos. Força aplicada, ponto de apoio e força resistente. E aqui alguns exemplos de máquinas simples. A alavanca, rodas e roldanas, como a gente está vendo aqui, a alavanca, né? Uma colher é uma máquina simples, né? Porque nos ajuda a comer, né? Nos ajuda a comer. Uma colher de pedreiro ajuda o pedreiro a rebocar a parede, a sentar um tijolo, não é assim? O martelo ajuda o carpinteiro a pregar os pregos, nos ajuda a arrancar um prego, a pregar um prego, né, numa parede, numa madeira, não é? E o parafuso. Outro exemplo é uma máquina simples. Por que é máquina simples, minha gente? Porque é um objeto pequeno, né? Uma alavanca ela é pequena, uma roda ela é pequena, uma colher é pequena, um martelo é pequeno e o parafuso é pequeno. Tá? Formado normalmente por uma única peça, tá? Que nos vai facilitar a vida. Ok, minha gente? Ok, galerinha? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Espero que sim. Qualquer dúvida, pessoal, só ir lá no WhatsApp, né, no privado, perguntar que a gente vai estar respondendo, tá? Então, indo devagarzinho, como a gente já vinha fazendo nos outros tópicos, né, vamos continuar assim. Então, hoje nós conhecemos o que é uma máquina, né, para física, tá? E exemplos de máquinas simples e o que são as máquinas simples, tá ok? Então, espero que todo mundo esteja bem, continuem bem também, tá? Continuem se cuidando, pessoal.
mantenham as atividades em dias. Eu falo isso principalmente para o sétimo C. Minha gente do sétimo C, vamos se animar, vamos fazer a devolutiva dessas atividades aí para facilitar a nossa vida no fim do ano. Tá acabando, tá acabando. Vamos evitar mais trabalho ano que vem para vocês e para nós, tá? Então, continue se cuidando, pessoal. A pandemia não passou, tá? Não passou, então evite se aglomerar, usem máscara, continue higienizando as mãos, porque o negócio tá sério de novo, tá? O negócio tá sério e a gente não pode se descuidar, tá? Então, uma boa semana a todos, uma abençoada semana a todos e até a próxima. Tchau!